Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, bem? Amém. Para mim é um motivo de alegria estar trazendo a palavra. Já compartilhei com os irmãos que eu amo a Bíblia. E quando o pastor trouxe a mim, né, se eu poderia ministrar hoje, enfim, a agenda, Deus já tinha falado algumas mensagens ao meu coração. E eu falei com o Senhor, qual que eu ia trazer hoje? Eu não sabia qual palavra trazer hoje exatamente. E eu passei uma madrugada bem conturbada, passando bastante mal. Não sei se de ansiedade, acho que também gritei, tudo junto. A Radassa tem passado mal e acho que preocupação. E eu falei na mãe assim, por volta de acho que 5h30, minha mãe, eu não sei nem como que eu vou levar a palavra, porque eu não estou conseguindo firmar na mente. Eu não estou colocando no papel aquilo que ela falou comigo e eu não tá igual meu corpo, tá lá no outro lugar. E eu tomando nosso banho, já era umas 6 horas, 7 horas. Eu consegui no papel um pouquinho do que Deus já tinha falado comigo. E eu quero falar com vocês hoje sobre sofisma. Para quem é sofisma, eu vou ler a tradução do meu pai dos burros. Me ensinou a letra diz assim: argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora um acordo com o resto da lógica, apresenta a realidade de uma cultura incorreta, tecnicamente em razões. Ou seja, sofisma é uma mentira tão bem construída que pode tornar uma verdade para quem não conhece. Então, quer falar para mim de sofisma? Eu quero falar a história de José, que muitos devem conhecer. Como surge o sofisma? Lá na época dos filósofos gregos, homens bem inteligentes eram contratados para fazer uma dissertação, por quem pagasse eles melhor, esses homens inteligentes, chamados filósofos sofistas, eram contratados a dissertar algo e convencer alguém sobre aquilo que ele estava dissertando. Ou seja, quem pagasse melhor para eles, ele ia lá e mentia para essa pessoa que estava pagando ele. Dissertação é quando você esmiuça um texto, você explica o texto. Então, esse filósofo sofista, ele vai dissertar a respeito de uma mentira que faça parecer tão verdade que quem está ouvindo vai acreditar. Por exemplo, um sofisma nos dias atuais, talvez não tanto mais na minha geração, mas vamos pôr há 2 gerações atrás, um sofisma muito atual. Coelho da Páscoa, Papai Noel, é uma mentira, mas que se tornou um sofisma. Por quê? Crianças acreditavam que o Coelho da Páscoa existe, que Papai Noel existe e assim por diante. Esse sofisma, ou seja, uma mentira que foi contada de tempos em tempos, de geração em geração, e que acabou se tornando uma verdade aos olhos daquele que não tinha inteligência o suficiente ou não tinha conhecimento o suficiente para saber que aquilo era uma mentira. Com isso eu quero ler com vocês Gênesis 37, versículo 3. Antes de ler com vocês Gênesis, pode deixar aberto Gênesis 37, 3. Nós não podemos dar a desculpa de que nós caímos nesses sofismas por não conhecer, porque a Bíblia diz que em 2 Coríntios 2,16, nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando eu digo não podemos dar a desculpa de cair em sofismas, não estou dizendo a respeito da história que eu vou te contar, por exemplo, de José. Mas hoje é muito comum a gente ver pessoas caindo em mentiras
que homens que estão usurpando do altar, estão se prostituindo no altar para contar uma mentira, para enganar o povo, que estão se deixando ser enganados porque, eu não conheço. A Bíblia ela está à disposição de todos, ela está para o problema de nós. Temos preguiças de pegar, de ler a Bíblia, nós só nos alimentamos do que é pregado no altar, enganados facilmente por vãs doutrinas, por vãs palavras, porque nós não temos o hábito de ter livre acesso àquele que um dia rasgou o véu e deixou para você a mim um manual ao qual nós fazemos uso. Em Romanos 12 diz assim, nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Precisamos transformar. O que é transformar? É ser outra. Nossa mente de 10 anos atrás não pode ser a mesma de agora. Eu não posso continuar pensando como eu pensava 10 anos atrás. A nossa mente precisa ser transformada, ela precisa ser renovada. À medida que nós lemos a Bíblia, à medida que nos aproximamos de Cristo, a Bíblia também diz, João, que conheça a verdade, essa verdade nos liberta. Outrora nós não sabíamos tal coisa e por isso nós praticávamos, mas conhecendo a verdade, essa verdade ela precisa nos libertar, essa verdade ela precisa entrar na nossa mente, nos transformar, a ponto de as pessoas poderem olhar para nós e Cristo emitir em nós. Por isso para vocês, Gênesis 37 diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua e fez uma túnica de vários. Eu acredito que muitos de vocês devem ter sobre essa história de José. E eu não sei se talvez todos escutaram, mas eu quero simplificar um pouco para você. Começando pelo início, Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua parentela, Deus está dizendo porque às vezes é confortável estar ali no meio dos teus parentes e quando são bons parentes te ajudam, te estendem a mão, fazem coisas e é confortável. Então Deus diz deixa você do conhecido, vai para um lugar desse, um lugar que ele mostrar. Então ele se locomove para um lugar, não sabe para onde ir, e vai embaixo de uma promessa que ele sequer fazer quão porque tem algo. Deus diz para Abraão, sai da tua parentela. Quando ela não vai, faz o favor de que ela uma filha, pega o sobrinho, teu parente, não lá, não consigo. Diz a Bíblia, nós começam a ter problemas e problemas por causa de quê? Problemas por causa de dinheiro. O dinheiro entrou se você escolher a esquerda, eu fico com a direita. Então, há situações, há momentos em que nós amamos os nossos irmãos, mas Deus diz assim, olha, cada um segue o teu rumo, cada um fica no teu quadrado. Então, Abraão ali, Ló vê as campinas, vê aquela pastagem linda, maravilhosa. Ló vê a pastagem maravilhosa, vai e fica com essa pastagem. Deus, então, leva Abraão para um outro caminho. E neste caminho, Abraão ali prospera, Abraão cresce, Abraão fica rico e Deus faz uma promessa a Abraão, que dele, do filho dele, Deus faria uma grande nação. Deus daria uma nação para a descendência de Abraão e seria tão grande que seria impossível de se contar. Abraão, então, através dessa promessa, ele provavelmente meio que sorri, cria uma dúvida: como eu vou ter um filho, como eu vou ser pai de multidões, como eu vou ter uma nação descendente de mim, sendo que a minha esposa já velha, ela não pode gerar, eu não tenho filhos, como eu vou ser pai de multidões se eu sequer tenho um filho? Mais uma vez, querendo dar jeitinho para Deus,
depois, Rebeca tem o teu filho, Sara tem o teu filho Isaac, e eles começam a ter problema. Ismael começa a sorrir, começa a debochar do seu meio-irmão. E aí Sara diz assim para Abraão: olha, eu não quero mais meu filho crescendo com o teu filho bastardo. Manda Agar embora, manda Ismael embora, eu não quero mais eles nessa casa. Abraão despede Agar e Ismael para o deserto. E ali Isaac vai crescendo. Ele vai crescendo. E a promessa de Deus, ela não se anula por causa do nosso erro, por causa dos nossos jeitinhos. Em Ismael há uma nação, em Ismael houve uma promessa, em Ismael teve o seu lugar, mas a promessa que Deus fez para Abraão, ela iria se cumprir em Isaac. Então ali, Isaac ele cresce e ele tem os seus filhos, e nos seus filhos vem Jacó e vem Esaú. Jacó, conhecido como usurpador, como enganador, mas eu discordo, porque a Bíblia diz que Jacó, ele pega a primogenitura que desde o ventre já tinha sido garantida a ele, porque naquela época o que era correto era que o primogênito fosse o herdeiro, fosse o sucessor do seu pai. Porém a Bíblia já diz que desde o ventre havia uma briga entre Jacó e Esaú, porque o menor serviria o maior serviria ao menor. Jacó, como o segundo filho, teoricamente não seria quem herdaria o trono, quem herdaria tudo aquilo que o seu pai tinha. Porém, um dia cansado, Esaú chega e pede um prato de lentilha. Jacó, muito esperto, diz: eu te dou este prato de lentilha se você me der a tua primogenitura. E aí entra um parênteses: nem sempre não. Todas as vezes que nós estivermos cansados, tristes, alegres, whatever, não tome decisões importantes. Esaú, no seu cansaço, Esaú, na sua... Para mim, quando você tem algo muito importante em mãos e você abre mão disso por um prato de comida, por uma proposta, isso para você não é importante. Isso para mim significa que você não dá valor, não dá importância. Porque quando Jacó faz a proposta para Esaú, Esaú fala: então tá bom, toma a minha primogenitura, eu quero comer. Ele estava mais interessado em saciar a tua fome, e ele dá a Jacó a sua primogenitura. Então ali, quando o seu pai Isaac está morrendo, a tua mãe ali faz um favorzinho, pega uma pele, engana o seu marido e coloca Jacó como o filho que recebe a bênção da primogenitura. E ali começa a haver a contenda, e Esaú quer matar Jacó. Jacó sai fugido. Um rapaz que era rico, que tinha heranças, agora sai com uma mão na frente, outra atrás, ele não tem mais nada, ele foge para o deserto. Neste deserto, ele deita a cabeça sobre uma pedra. Ali ele tem um sonho que anjos subiam e desciam escadas, e neste sonho ele luta com o anjo, e ele diz ao anjo que ele não sairia dali enquanto ele não fosse abençoado. E esse lugar é chamado de Betel, casa de oração. A Bíblia nos diz que Jacó, nesse sonho, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e ali começa a se cumprir a promessa que Deus fez em Abraão na vida de Jacó, que agora se torna Israel. E a Bíblia vai dizer que então Israel tem 12 filhos. No meio desses 12 filhos nasce José. José foi o filho da tua velhice, o filho com a mulher que ele amava, o filho que ele tanto desejava. E os seus irmãos vão crescendo vendo esse amor e vão crescendo invejando José. A Bíblia diz então que Jacó, que Israel, ele pega uma túnica de 7 cores, uma túnica bonita, ele tece essa túnica e ele dá para José, acendendo ainda mais a inveja nos seus irmãos. José então, Deus começa a usar José em sonhos, e Deus começa a dizer para José: olha, José, no sonho Deus mostra para José 11 estrelas, o sol e a lua circundando
sua imaturidade de adolescente, porque quando ele tem esse sonho, ele tem aproximadamente 15, 17 anos, ele se assenta à mesa e ele começa a contar os sonhos que Deus dera para ele naquela mesa. A Bíblia diz que os seus irmãos ficaram furiosos, que os seus irmãos disseram: peraí, você está achando que nós vamos nos curvar perante a você? A Bíblia diz que até o pai de José o repreende, mas porém guarda aquilo no coração. A Bíblia vai dizer que tempos depois, os seus irmãos foram trabalhar e o pai de José manda ele ir olhar, levar alimento para os seus irmãos. Quando José está se aproximando, os seus irmãos o veem de longe e eles começam. Lá vem aquele sonhador, lá vem aquele mimadinho, lá vem o preferido de papai, lá vem o queridinho, como diz lá em casa, as meninas ficam falando de Rebeca, a preferida, a queridinha, lá, né, o puxa-saco, meu pai é puxa-saco da Rebeca, e enfim, eu acredito que começa os irmãos mais velhos a fazer isso, lá vem o queridinho de papai, o Delizinho, e quando José chega, eles já tramando contra a vida de José, eles pegam José e jogam ele no poço. Só que um dos irmãos diz assim: não vamos matar José. Eles viam que viam mercantes e eles decidem vender José. Quando eles vendem José, eles pegam a túnica de José, mancha ela de sangue, chega em casa e diz para o pai assim: pai, José foi morto por uma besta fera, aqui está a túnica dele. E o seu pai então começa a chorar e a se lamentar. E é aqui que eu quero introduzir. A túnica de José se tornou um sofisma. Porque uma mentira que foi contada, se tornando uma grande verdade para quem não conhecia a história verdadeira. A primeira túnica de José se tornou um sofisma para Jacó, para Israel. Durante anos, o seu pai, acreditando que seu filho estava morto, por causa de um sofisma contado por seus irmãos maliciosos. E os anos vão se passando. José foi vendido para esses mercantes. Esses mercantes chegando na casa de Potifar, vende José para Potifar. E a Bíblia vai dizer que então José começa a servir Potifar. Potifar dá uma segunda túnica para José. A Bíblia diz então que tudo aquilo que José ele mandava, ele era não é governador, como que chama? Quem toma, governanta? Quem toma conta da casa. José era o governanto, que eu não sei como dizer, o mordomo da casa de Potifar. Potifar tinha tanta confiança em José, que ele não sabia de nada. Tudo passava pelas mãos de José. José tinha toda a autoridade sobre a casa de Potifar. José que tomava as decisões, José que fazia tudo. Tudo passava por José. E a Bíblia diz que Potifar deu uma veste nova para José. José então tinha uma veste que indicava quem ele era. A Bíblia diz que, dado um belo momento, a mulher de Potifar, ela começa a se interessar por José. E eu acredito que esse interesse ela não surge do dia para a noite. Não é da noite para o dia que ela tenta dar em cima de José. Eu acredito que ela começa a dar indícios de que ela está interessada em José. E a Bíblia nos diz assim, olha, para nós sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia diz que, dado um belo momento, a mulher de Potifar, ela tenta agarrar José. E quando ela tenta agarrar José resiste e ele foge. Provavelmente essa mulher de Potifar não era uma mulher feia, ela era uma mulher bonita, uma mulher nova. Porque quando a Bíblia diz que José fugiu da mulher de Potifar, as vestes de José ficaram nas mãos da esposa de Potifar. A Bíblia diz então que ele sai correndo e as suas vestes, a sua túnica, fica na mão da esposa de Potifar.
Mais uma vez, a túnica de José foi parar nas mãos de alguém que contou outro sofisma para outra pessoa. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela se descabela, ela faz um arroçal e ela, quando seu marido chega, eu imagino ela fazendo toda aquela cena, porque José deu em cima de mim, porque José não sei mais o que, porque isso, porque aquilo, tudo. E Potifar, provavelmente conhecida a mulher que tinha, ele duvidou. Porém, tinha um sofisma para fazer Potifar acreditar que aquilo era verdade. A túnica de José estava nas mãos da mulher de Potifar. Mais uma vez, uma mentira contada sobre a vida de José o faz ser preso. De um homem rico, herdeiro, a escravo e agora a prisioneiro. A Bíblia diz que José vai para a prisão, injustamente. E naquela prisão, José, como um homem humilde, Deus começa a usar José naquele lugar em estratégias, e José se tornou amigo do carcereiro. José começou então a tomar conta da cadeia onde ele estava preso. Deus tinha algo tão especial com José, que até na prisão José era destaque. Quando Deus faz uma promessa para você, o inimigo ele vai criar sofismas, o inimigo ele vai tentar meios para te parar no meio do caminho. Porém, se você permanecer com o teu coração firme, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. A questão é que quando Deus faz promessas, nós não temos a maturidade de esperar e nós queremos dar jeitinhos para que essas promessas elas se cumpram com antecedência. E nós precisamos aprender, a Bíblia diz assim, que a tribulação, ela produz perseverança. Ela produz paciência. E a paciência produz perseverança. Às vezes há problemas que nós nos colocamos. Há desertos em que nós mesmos entramos por nossas contas. Mas há tribulações que o Senhor permite em nossa vida para produzir perseverança e para produzir paciência. Eu acredito que essa tribulação sobre a vida de José, ela vai produzir nele paciência e perseverança. Porque se a gente tivesse perseverança, se a gente tivesse paciência e se a gente tivesse hoje a maturidade que nós temos, muitos erros que nós cometemos no passado não seriam cometidos. Muitas coisas que nós passamos teriam sido evitadas. Talvez se José tivesse maturidade para quando Deus deu o primeiro sonho para ele ter se calado e ter guardado no teu coração, ele não teria gerado tanta inveja quanto foi gerado. O problema é que às vezes Deus nos faz uma promessa e na nossa empolgação e na imaturidade dessa empolgação, a gente quer sair compartilhando, pensando que todos vão se alegrar com aquilo que Deus disse a nosso respeito. Mas tem promessas, tem situações que é você e Deus. E as pessoas só vão ver elas se cumprindo quando elas se cumprirem na tua vida. Nós precisamos ter maturidade, discernimento para saber quando é o tempo de falar e quando é o tempo de calar. Se hoje, com a cabeça, com a maturidade que eu tenho hoje, eu tivesse essa cabeça, e eu nem vou dizer há tanto tempo atrás, talvez há um ano atrás, em aprender a controlar a minha língua, eu teria evitado muitos problemas. Porque o meu temperamento, a minha personalidade é de falar. Eu sou sanguíneo, o sanguíneo ele fala, pelos cotovelos tem hora, e aí depois que a gente fala, a gente pensa, devia ter ficado calada, perdi a oportunidade de calar a boca. E às vezes a gente fala pelos cotovelos e vai falando porque é o nosso jeito. Nós somos expressivos, nós falamos, nós brigamos e 2 segundos depois eu estou rindo para você como se nada, 2 segundos é modo de dizer, como se nada tivesse acontecido. Esse é o meu jeito. Porém a vida, ela vai te ensinando muita coisa. Nós vamos amadurecendo. E uma coisa que eu aprendi, eu fui orando e pedindo, Senhor, me dá domínio. Senhor, me dá controle. Nem tudo que eu penso eu devo falar, porque eu pensava que falar o que eu penso era franqueza. Quando eu digo para você o que eu penso, é porque
vezes eu estou sendo ignorante, às vezes eu estou sendo orgulhosa, porque nem tudo que a gente pensa deve ser dito em todos os momentos que a gente pensa naquela hora. Tem coisas que fecha a boquinha, guarda para ti, conserva muitas coisas. E eu aprendi tarde, pelo menos eu aprendi, graças a Deus, porque o Senhor tem me dado domínio, de às vezes pensar e vir na ponta da língua, eu engole. E isso tem me evitado problemas que antes eu não aprendia. Isso tem me colocado tem me deixado de colocar em situações constrangedoras, aonde às vezes as pessoas falavam, mas Rosilane é isso, Rosilane é aquilo, por imaturidade, porque eu pensava que estava tudo bem eu falar o que eu pensava e eu ser quem eu era. E eu lembro de várias vezes Isaac falar comigo assim, eu numa discussão, numa briga nossa, e eu falar para ele, você é falso, porque na frente das pessoas você é um santo, você é isso, você é aquilo, e dentro de casa eu que te conheço, que não sei mais o que. Ele falava comigo assim, não é questão de ser falso, é questão de saber manter a postura. E eu não entendia o que era manter a postura, na minha cabeça era ser falso. Na minha cabeça, você ser alguém que você não é para as pessoas era falsidade. Porém, há pouco tempo, eu entendi o que ele me dizia. E não é ser falso, é saber me comportar, é saber com quem eu posso falar tal coisa, a que nível de intimidade eu tenho que eu posso brincar com uma pessoa e que eu não posso brincar com a outra, porque por ela não me conhecer, ela vai me interpretar mal. Quantas vezes eu fui mal interpretado porque as pessoas não me conheciam e elas falavam, Rosilane é isso, Rosilane é aquilo, Rosilane é autoritária, Rosilane é nananã. Porque eu, principalmente no casamento, porque eu falo mais do que o meu marido, porque ele é caladão. Se você não tem intimidade com ele, você não vai ver ele abrindo a boca facilmente. Porém, eu não preciso ter intimidade para conversar com você. Eu vou conversar. Porque eu gosto de gente, eu gosto de estar conversando, eu sou povão. Ele é reservado e eu sou povão. Para quem o conhece e tem intimidade, não vai pensar que ele é tão reservado. Porque vai ver ele brincando, vai ver ele sorrindo. Mas se você não tem essa intimidade, esquece, ele não vai reganhar a cara para todo mundo. E ele sempre falou comigo, você é muito reganhada. Por isso que as pessoas te interpretam mal. Porque eu sorrio para todo mundo. Se você me vê de cara fechada, a coisa tá séria, tá ruim. E talvez José também era assim, cara aberta, sorridente, imaturo. Por isso ele contava o que não devia, na mesa em que não devia, apesar de achar que era uma mesa de confiança, porque ele estava na mesa da família. Porque mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar que você conta seus projetos. Mesa é lugar que você se assenta. Mesa é um lugar de compartilhamento. Quando José se assenta à mesa com seus pais, com seus irmãos, ele compartilha algo. Porém, isso vem nos mostrando que nem toda mesa você deve fazer parte. E ainda que você faça parte, nem toda mesa é lugar de abrir a boca. Tem mesa que você vai se sentar, você vai escutar e você vai sair. Você vai entrar muito e sair calado. Tem mesa que você vai se sentar e que você vai precisar ter o discernimento. Aqui é o meu lugar, ou aqui é o lugar só de eu estar escutando e fechar a minha boca, para que eu não me complique por causa da minha imaturidade, por causa de pensar que na mesa, por ser lugar de intimidade, tem pessoas que me amam. E o grande problema disso é porque nós estamos vivendo numa sociedade hipócrita. E infelizmente, eu já sofri muito com isso e hoje eu aprendi a arte de não me importar com tantas coisas que eu me importava antigamente. E eu escutei algo recente de uma pessoa que me disse assim, que não vem para a igreja por causa das pessoas. E a resposta que eu dei foi,
pessoas. Não tem como você ser curado através de você dizer assim, eu não preciso de ninguém. Ei, você precisa de alguém em algum momento. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas para te curar. Pessoas vão te ferir, pessoas vão te magoar, pessoas vão te querer fazer desistir, pessoas vão fazer sofismas com o teu nome, porém pessoas vão te levantar. A Bíblia vai dizer que José na prisão, ele interpreta sonhos de dois homens na prisão. De um a sentença é de morte, de outro é que ele vai se tornar copeiro do rei, de Faraó. E com isso, quando esse homem sai da prisão, José faz um pedido. Quando você estiver lá, na presença do governador, na presença do rei, não te esqueças de mim. Mais uma vez, José, pela sua imaturidade de querer dar um jeitinho, ele faz um pedido. Olha, quando você estiver lá no palácio, não te esqueças de mim, te lembras de mim. Porém, a Bíblia vai dizer que este homem sequer lembrou do nome de José. Durante 2 anos seguidos, José ainda assim permaneceu na prisão. 2 anos após interpretar esse sonho, porque a promessa que foi feita a José até o cumprimento foram, se eu não me engano, aproximadamente 17 anos. A promessa foi feita aos 17 e foi se cumprir por volta dos 30. 13 anos a mais. Só matemática para ver o caminho que eu não fiz. Mas a Bíblia diz que a maturidade judaica, ela se dá aos 33 anos, aos 30 anos. É onde normalmente as promessas sobre a vida dos homens começam a se cumprir na Bíblia. Então José, quando este copeiro, o rei tem um sonho, e ele fica perturbado porque ele não sabe interpretar esse sonho. Ele sonha que 7 espigas magras, 7 espigas feias, engolem as 7 espigas bonitas. E que 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, lindas, maravilhosas. Então o copeiro se lembra de algo. Ele se lembra que lá na prisão tinha um homem que interpretou o sonho dele e que esse sonho se tornou realidade. Então o rei manda chamar este homem. Quem é este homem? José. José agora sai da prisão, vai para o palácio, interpreta o sonho do rei e ele diz para o rei assim, olha, essas 7 espigas magras, essas 7 vacas magras representam 7 anos aonde vai haver, depois de muita bonança, depois de tudo muito bom, de muita colheita, vai haver 7 anos de miséria, 7 anos de fome. E então o rei, ele fica satisfeito com essa interpretação dos sonhos e ele coloca um anel no dedo de José e ele diz, a partir de hoje, abaixo de mim, você é o homem que tem autoridade sobre este palácio, você vai governar tudo, você vai comandar tudo. E ele recebe uma veste nova. José então recebe a sua terceira veste. A primeira, a veste do amor do teu pai, foi manchada por um sofisma. A segunda veste dada por Potifar foi manchada por um sofisma. Agora, a terceira veste, a veste da honra, vem sobre a vida de José. José então começa a governar sobre aquele palácio. José então agora começa a comandar tudo. E abaixo do rei, José era quem mandava em tudo. A Bíblia vai dizer que 7 anos de fartura se passaram. Começaram então a haver 7 anos de fome, 7 anos de miséria. E todo o Egito tinha que ir lá em José para se alimentar. A Bíblia vai nos dizer que após alguns anos, tudo isso ter se passado, vem então 10 homens e bate na porta de José. Quem são esses 10 homens? Os teus irmãos. Eles não reconhecem José, porque eles venderam um José menino, eles venderam um José imaculado.
nada. É a mesma coisa. É o mesmo moleque. É a mesma molecona. Não mudou nada. E pior, porque se as pessoas olham para você e dizem não mudou nada, imagine o nosso Deus que olha e vê 10 anos se passando e nós sendo as mesmas pessoas, não transformando a nossa mente, não nos transformando pela renovação da nossa mente, pela nossa fé em Cristo. A Bíblia vai dizer então que José arma um plano, ele coloca uma taça no meio dos alimentos para que eles fossem presos. E José diz assim: eu quero o teu irmão mais novo aqui, Benjamim. Com esse plano, como sinal de prova que os irmãos iam trazer, eles deixam Benjamim, o irmão mais novo, e eles voltam com o pai. Quando o pai chega, José se revela. José se revela quem ele era para o pai e para os irmãos. Quando ele se revela, os seus irmãos, seu pai, tiveram que se curvar diante de José. O sonho de José lá na adolescência se cumpriu mais de 13 anos depois. O sonho da imaturidade se cumpriu mais de 13 anos depois. Ei, Deus te fez uma promessa, ela vai se cumprir em algum momento, desde que você permaneça na presença. Há um ditado que diz assim, que a gente não morre sem ver as promessas se cumprir. Você não morre sem ver as promessas se cumprir, desde que você permaneça em Cristo. E ainda assim, tem promessas que vão ser concretizadas anos depois, talvez você não veja. A promessa que Deus fez sobre a vida de Abraão lá no início, que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de nações, foi se cumprir na terceira geração dele. Abraão não viveu 3 gerações para ver a promessa, uma nação crescendo e ele sendo pai de multidões. Hoje nós dizemos: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, ela se cumpriu 3 gerações após a promessa feita a Abraão. Há promessas que Deus faz para nós que vão se cumprir, mas na nossa geração, em nossas vidas, mas há promessas que são feitas para você que vai se cumprir na tua geração. O problema é quando nós não sabemos nos posicionar e nós comprometemos a promessa de Deus na nossa geração. Porque José, ele aprendeu a perdoar o seu irmão, vendo o seu pai perdoar o seu irmão, o seu tio. Os nossos filhos, eles não vão seguir aquilo que nós simplesmente falamos, mas aquilo que nós damos exemplo. José, ele não se deitou com a mulher de Potifar, não é porque ele era muito homem, muito macho. Não, é porque ele guardou no coração os ensinamentos que o seu pai lhe ensinara a respeito de um Deus. José, ele aprendeu a perdoar os seus irmãos porque ele viu Jacó perdoando Esaú apesar de toda perseguição. Exemplos arrastam. Os exemplos de Jacó arrastaram José. Não é o que Jacó falou para José, mas os exemplos que ele deu. E José, então, com o sonho de adolescente se cumprindo já, na sua fase adulta, na sua maturidade, ali, um sofisma. Aliás, os sofismas foram quebrados. As mentiras que Satanás coloca sobre as nossas vidas, em algum momento elas vão ser quebradas. Eu não sei qual as mentiras que Satanás ele tem colocado, qual sofisma ele tem usado de artimanha para te enganar, para tirar de você a certeza de que você é filho, de que você é escolhido, de que as promessas de Cristo, elas vão se cumprir sobre a tua vida. Ei, a maior de todas, mas eu não sei qual é a promessa que Deus tem para mim. A primeira promessa que Ele tem para ti é que Ele vai voltar, que se você permanecer fiel até o fim, você será salvo. Amém. A maior promessa de todas é a nossa salvação. Essa é a maior promessa que Deus te deu. E por um sangue, por uma mancha, por uma veste, foi trazida a mentira. Mas por outra veste, por outro sangue, você foi lavado, você foi comprado. O sangue de um cabrito nas vestes de José enganaram o pai dele. Mas o sangue de Jesus
que com este sangue, um sangue traz mentira, o outro sangue ele traz verdade sobre a nossa vida. Este sangue ele te traz salvação. A Bíblia diz, as vestes elas tão importante, que foi com uma veste, foi com um tecido, que você tem direito hoje ao livre acesso. A Bíblia diz que quando Cristo ele morre, e ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus, e o véu é rasgado de cima a embaixo, para que hoje você tivesse livre acesso a ele. A veste, ela diz muito a nosso respeito, porque era a veste que fez um sofisma, uma mentira sobre a vida de José parecer verdade. E essas vestes elas foram sendo renovadas, transformadas. Ei, Satanás ele tem colocado vestes em muitos de nós. Satanás ele tem se levantado com vestes tão sofisticadas. Porque o que significa sofisma? Uma mentira bem contada que se torna verdade. Satanás tem colocado muitas mentiras, especialmente nas nossas gerações. E os adolescentes e as crianças têm crescido com essas sofismas, acreditando que é verdade. E se nós, como maduros na fé que deveríamos ser, não começarmos a abrir os nossos olhos e a ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, a abrir os nossos lábios e ensinar, esses sofismas vão continuar crescendo. E talvez muitas promessas que deveriam ser cumpridas neles não serão. Porque nós temos fechado os nossos olhos para as mentiras que Satanás tem colocado dentro dos nossos lares com tanta facilidade. Com amizades que nos levam à falência. Com amizades com falsos carinhos, com falsos proximidades. E o problema é que nós pensamos que esses falsos estão longe. Ei, foram os irmãos de José que o venderam. Foram os irmãos de José que o enganou. Você não vai ser atraído, enganado, porque você não tem intimidade. Porque isso não vai te magoar, isso não vai te incomodar. Essa pessoa você mal conhece. Satanás, ele vai usar pessoas próximas. Satanás vai usar com quem você tem intimidade. Aquele que dá um tapinha no teu ombro e se diz teu amigo. Mas Deus também vai usar pessoas dele com maturidade para te ensinar que há homens de Deus na terra, que há mulheres, que há pessoas que realmente oram por você, torcem por você, que intercedem por você e que vão te ajudar a se reerguer. Amém. Através de homens você será ferido, mas através de homens você será curado. Deus vai usar pessoas. E as promessas de Deus na tua vida elas vão se cumprir. Eu não sei o que Deus prometeu, que talvez no meio do caminho Satanás tirou da tua mente e você começou a acreditar que era impossível e que você não mais teria essas promessas se cumprindo na tua vida. Feche teus olhos neste momento. Começa a trazer à memória aquilo que Deus te prometeu e que Satanás colocou que você não iria conseguir. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você e que talvez por imaturidade, talvez por ter aberto os seus lábios para alguém te disse que isso era impossível, que você não conseguiria. Você não tem nada, você não é ninguém, é um Zé Ninguém. Você acha que você vai conseguir? Não vai. Satanás, ele tem levantado com o sorriso para te dizer, não, você não vai conseguir, você não é capaz, você não é nada. Olha aí, olha o teu pecado. Mas você era isso, você era aquilo. Satanás, ele vai usar o teu pecado do teu passado para te acusar e para dizer que você não é capaz. Mas ei, deixa eu te dizer algo muito importante nessa noite. Satanás, ele vai te usar o teu pecado para te acusar. E Cristo, ele vai te dizer, ei, dos teus pecados eu já não me lembro mais. Eles foram lançados no mar do esquecimento. E apesar de você, eu faço em você. Amém. Apesar do teu pecado, eu sou aquele que lava as tuas feridas, que sara as tuas feridas, que limpa as tuas transgressões. Do teu pecado eu já não me lembro mais. E você será um vencedor nessa terra. Talvez te disseram que nesta nação você não seria ninguém. Se Deus quiser, Ele levanta leis,
Deus não resiste ao coração quebrantado e contrito. Não é os lábios que muito oram e repetem a mesma coisa. É um coração que se quebranta diante da presença dele e diz e se reconhece pequeno. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque fazia tudo certo. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia os seus pecados. Ele dizia para Cristo: olha, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu errei, eu pequei, mas eu me arrependo. É esse tipo de coração que Deus não resiste. Deus viu persistência, perseverança em José. E José venceu. De escravo ao governador, de imaturo a um homem inteligente, de alguém que não é ninguém, alguém que começou a governar e que a promessa do seu avô começava a se cumprir na vida dele. Talvez Deus fez promessas aos teus pais e não se cumpriram neles, porque Deus vai começar a cumprir em vocês. Deus vai começar a cumprir em teus filhos. Não permita que Satanás tire de você a possibilidade de uma promessa ser cumprida nos teus filhos, nos teus netos. A Bíblia diz que Jesus está voltando, Ele está à porta. E breve Ele voltará. E como nós vamos apresentar as nossas mãos? Como nós vamos nos apresentar para Ele? Eu não sei como você vai se apresentar. Se é com coração puro, com mãos limpas. Mas não tem como. Não tem como se apresentar a Cristo sem ter o coração puro e mãos limpas. Não tem como eu me apresentar a Cristo se eu continuar com a imaturidade que eu era de criança. Não tem como eu me apresentar a Cristo sem ter renovado a minha mente, sem ter crescido, sem ter deixado que os sofismas que Satanás disse a meu respeito me parasse no caminho e me desse como desculpa: foi por causa do meu irmão, foi por causa do pastor, foi por causa da pastora, foi por causa de ele. Não tem desculpa. Cristo, Ele está à porta e Ele está te perguntando: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Porque nós viemos para um lugar e nós queremos dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eu olho para essas cadeiras e meu coração se entristece, porque pessoas deveriam estar sentadas aqui quando é verão, com a desculpa que tem que trabalhar, porque a noite escurece mais tarde, eu preciso trabalhar para juntar dinheiro para o inverno. Chega no inverno, o dia escurece mais cedo e eu estou tão cansado que eu prefiro estar em casa. E a Bíblia diz: tolo, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E aonde está o teu coração? Do que adianta ter ganhado o mundo inteiro e ter perdido a tua alma? Do que adianta ter conquistado casas? Do que adianta ter conquistado fazendas, bois, terrenos? E Jesus, quando bater na tua porta, porque enganoso é o homem que pensa: eu tenho tempo. Jesus vai demorar para voltar. Ele pode voltar para a gente aqui agora. E não é voltar entre as nuvens, é voltar para mim aqui agora. Ele pode cerrar com o meu fôlego de vida e ir para onde eu vou. Porque do que adianta eu viver muito bem nessa terra e passar uma eternidade no inferno? E não adianta a gente querer culpar o meu irmão, o meu pastor, ciclano, betano, fulano. A Bíblia diz que é por mim. Eu não tenho como ser salvo por ninguém, é por mim. Eu não tenho como ir para o céu por causa do meu irmão, é por mim. E não adianta eu ter pregado, eu ter cantado, eu ter falado, eu ter profetizado e eu ter curado, porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que Deus vai dizer assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, eu não te conheço, nem sei quem tu é. E eu imagino que se o próprio Deus disser isso a nosso respeito, se pensa que
gente tem abraçado os pratos, as bandejas que Ele tem colocado no nosso caminho. Eu não sei por quê, mas alguém que vai assistir essa live, alguém que vai escutar essa mensagem, que esteja com seu coração em retidão, em santidade, porque o Senhor está forte. E a Bíblia diz